Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje a palestra está a cargo da Raquel Lino, que ela vai falar o tema. Já vi que eu esqueci até o tema. Se vos amardes quem vos ama, qual será a nossa recompensa? A pergunta que ela vai responder para a gente ao longo do estudo. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 91, Campo de Sangue. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, item 8, que diz assim: Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, Campo de Sangue. Desorientado, em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhe as 30 moedas, as tirando-as a esmo no recinto do templo. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse, adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda expressão simbólica dessa recordação e, com sua luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletir da ação de Judas, permutando o Mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podem examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhes coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas conseguem adquirir o campo de sangue das expiações dolorosas e ásperas para sepulcro dos cadáveres e de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair no campo milenário das encarnações, em lutas por enterrar os preterios crimes que não se coadunam com a lei eterna, não troque o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuará circunscrito à região escura da carne sangrenta. Então, Emmanuel, nessa lição, ele elucida para a gente a passagem de Judas, né? Que Judas, meio que inconsciente, ele estava achando de que estava fazendo uma diferença para quando ele revela, né? Quando acontece ali a traição, né? E ali destinando ali o final da missão de Jesus e todo o fato, né? Mas aqui Emmanuel está querendo nos mostrar justamente de que quando a gente justamente busca a reflexão do conhecimento divino, a reflexão da mensagem, em troca de uma recompensa de que eu estou vindo na casa espírita para ganhar um bônus hora, né, para fazer a minha parte, enquanto eu não cumpro com a minha obrigação de traduzir uma transformação moral, né? Nós estamos aqui com o intuito de se transformar moralmente, né? Trazer essa transformação. E aqui, nada mais, nada menos que a gente vai oferecer são subsídios para que a gente possa despertar essas ações, né? Não adianta eu vir achando que eu estou ganhando uma recompensazinha, um lugarzinho no bem, um lugarzinho no céu, para que eu possa ali estar numa condição melhor. Então, Emmanuel ele traz esse exemplo de Judas, né? Que ele, na verdade, ele queria
No Boa Nova ele explica muito bem isso, essa questão toda essa passagem de Judas, né? Da qual a gente julga muito ainda, né? Às vezes por inequívoco ou até mesmo por falta de estudo. E aí dentro desse universo, Jesus queria muito, quer dizer, Judas queria muito enaltecer, mostrar que Jesus estava muito acima disso, queria resolver a situação, e acabou que ele devolveu desorientado essa decisão da qual ele havia cometido como erro, né? E aí é importante frisar bem essa questão nossa de que nós vamos errar. Nós estamos num planeta de provas e expiações em que o erro para a gente é caminho para acerto. O erro para nós é justamente buscar o valor desse acerto, né? A gente pode estar todo mundo aqui no mesmo patamar de provas e expiações para que a gente possa ali progredir em todos esses ensinamentos. Mas não adianta eu achar que eu estou fazendo a minha parte, fazendo mais que a minha obrigação, mas entender de que eu preciso entender essa mensagem para exercitar no íntimo, transformar intimamente. Fazer por fazer não adianta, né? Então a página ela elucida um pouco essa parte aqui, que a gente possa transformar fazendo, mas não fazer com uma retribuição. Ela fala muito disso, né? De recompensa, de retribuição. E a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, né? A gente quer fazer alguma coisa e quer essa retribuição rápida. E não é bem assim, né? A gente precisa justamente compreender o que nós estamos fazendo aqui para melhorar a nossa situação. Então, que a gente possa refletir um pouco dessa passagem. Vamos elevar então nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das passagens do Evangelho, para que a gente possa internalizar em nosso íntimo na transformação, retirando as mazelas do homem velho na transformação do homem novo. Que a espiritualidade amiga possa amparar a nossa irmã Raquel Lino, estar aqui para mostrar um pouco, apresentar essa passagem consoladora, junto com seus amigos espirituais, e que a gente possa absorver essas lições para colocarmos em prática no seio da família, da sociedade e principalmente no íntimo. Aproveitamos a sintonia de pensamentos para que a gente possa irradiar em corações aflitos de espíritos que estão passando por dificuldades, aflições, sejam elas físicas ou espirituais, a gente possa levar o conforto necessário para que possa continuar frente a esse planeta escola em tempos de regeneração. Que o Senhor possa nos iluminar e nos proteger, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra para Raquel Lino, que ela vai fazer a pergunta, né? Se vos amados aquele que vos ama, qual será a nossa recompensa? Você, Raquel. Boa noite a todos. Como o Felipe trouxe pra gente aí, né, o tema, ele está no capítulo 12 do Evangelho, intitulado Amai vossos inimigos. E esse capítulo começa com uma passagem de Jesus, quando ele fala para nós assim: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos, né? Ou seja, algo que a gente tinha aprendido, né? Inclusive com o próprio Moisés, quando ele coloca olho por olho, dente por dente, né? Que a gente retribui na mesma moeda. Então, Jesus fala, né? Vocês aprenderam isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz que levante o sol para os homens e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa?
Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Está em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 47. Então, Jesus, traz para nós um novo olhar sobre essa questão do amor. E aí Kardec vai comentar para nós, no terceiro item desse capítulo, o que seria o amor ao inimigo. Então ele fala para nós que amar ao próximo é o princípio da lei de caridade. E o amor ao inimigo é o ponto sublime desse amor ao próximo. Então, é algo além do amor ao próximo, é algo a mais. E aí ele coloca que esse amor ao inimigo é um sacrifício que a gente vai ter e é uma superação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Porque para amar o inimigo a gente vai precisar passar por cima do nosso orgulho e do nosso egoísmo. No segundo parágrafo desse item, Kardec vai explicar para nós que amar o inimigo não quer dizer que nós daremos a ele o mesmo espaço que a gente dá ao amigo no nosso coração. Ou seja, nós não vamos sentir a mesma ternura que nós sentimos por um amigo. Porque ternura vem de confiança. E como você vai confiar em alguém que você sabe que quer o seu mal? Então você não vai sentir na presença desse inimigo a mesma coisa que você sente na presença do amigo. E isso é explicado pela lei de atração. Então, quando a gente tem um pensamento ruim para alguém, esse pensamento vai até esse alguém através dos fluidos, né? O fluido leva esse pensamento até aquela pessoa. Então, que tipo de fluidos aquela pessoa vai receber? Fluidos ruins, porque o seu pensamento em relação a ela foi ruim. Ao contrário, quando a gente tem pensamentos benévolos com o outro, essa pessoa vai receber fluidos positivos, bons. E isso chama-se, isso tem uma explicação nessa lei. E aí, essa explicação de Kardec, ela pode ser muito perigosa para nós, porque pode servir de argumento para a gente dizer assim, mas aquele é meu inimigo, então tudo certo, eu não me senti bem perto dele, tá tudo certo a gente ter essa relação, e não é bem por aí. Kardec dá essa explicação só para a gente entender como que nós vamos nos sentir nesse contato com o inimigo. Mas no último capítulo, no último parágrafo desse item, ele vai dizer para nós o que é amar o inimigo. E na minha opinião, seria muito mais fácil se ele já dissesse logo que é amar o inimigo e antes de explicar isso, essa questão de como a gente vai se sentir na presença do inimigo. Porque a gente vai ver agora o quanto é muito mais desafiador essa ação, quando ele fala para nós, em mais ou menos 8 passos ali, o que seria o amor ao inimigo. Então ele fala assim para nós: amar o inimigo é não guardar ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Amar o inimigo é perdoar sem pensamento oculto e sem condições. Então não adianta eu dizer que eu perdoei, mas eu ficar alimentando pensamentos ruins e condições nesses pensamentos. Então eu perdoo, mas se isso acontecer, mas se ele fizer isso, mas se ele fizer aquilo, isso é colocar condições. Depois ele coloca que amar o inimigo é não colocar obstáculo à reconciliação. Então não é, ele é meu inimigo, ele fica lá e eu fico aqui. Aí eu tenho a oportunidade de reconciliação, eu coloco obstáculos. Eu evito contato, eu evito encontrar, porque eu não quero me reconciliar. E ele fala que amar o inimigo é não colocar obstáculos para se reconciliar. Amar o inimigo é desejar o bem e não o mal. É sentir júbilo com o bem que aconteça a ele. Então, eu ficar feliz quando algo de bom acontece ao meu inimigo.
É socorrê-lo quando necessário. Então, se ele precisa de socorro, eu vou e socorro, quando ele tiver necessidade. É abster-se de palavras ou atos que possa prejudicá-lo. Então, é a gente não fazer comentários, né? É a gente não ser maledicente com aquela pessoa. Enfim, é retribuir-lhes o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Percebe como é difícil? Né? Quando Kardec vai falando aqui o que é amar o inimigo, e aí ele ainda, para ser bonzinho, ele ainda diz pra gente que se a gente fizer tudo isso, a gente está amando o inimigo. Né? Se a gente conseguir tratar o inimigo dessa forma, como ele coloca aqui. E aí a gente vai, enquanto espírita, percebendo que existe uma diferença nesse entendimento de nós que somos espíritas para aqueles que são incrédulos. Por quê? Que para o incrédulo, ele só vê essa vida presente como a vida existente. Então, o hoje é que importa. Não existe nada além dessa vida. Então, para essas pessoas incrédulas, o inimigo, ele passa a ser alguém nociva e que ele precisa acabar com aquela pessoa nociva, né? Eu preciso extinguir aquele inimigo da minha vida, porque eu extinguindo ele, acabou meus problemas. Esse é o olhar daquele que não crê. Nós, espíritas, temos o conhecimento da vida futura. Então, o nosso olhar para os nossos inimigos precisa ser diferente, porque a gente sabe que existe um passado, né? Existe algo atrás, existe uma trajetória por trás daquele espírito, e existe uma caminhada para frente. Então a gente entende, enquanto espírita, que aquele mal é temporário. Ninguém é criado mal. Ninguém é criado para o mal. Somos criaturas divinas, né? Nós fomos criados simples e ignorantes, com propensão ao bem. Então todos nós chegaremos um dia à perfeição. Todos nós deixaremos um dia de cometer o mal. E quando a gente tem esse olhar, a gente passa a compreender melhor esse ensinamento. Porque a gente começa a perceber que também cometemos equívocos. E que se nós olhássemos para trás e víssemos quantos erros e desafios a gente já cometeu e como que nós éramos há 100 anos atrás, a gente vai ver o quanto a gente já caminhou. Então, a gente precisa olhar para o outro com esse mesmo olhar. Porque somos espíritos diferentes e cada um teve a sua caminhada. Então, esse olhar para o inimigo, ele muda conforme os conhecimentos que a gente tem. E quanto espírita, a gente precisa ter esse olhar. E aí a gente se pergunta, será que estamos tendo esse olhar diferenciado para esses inimigos, para esses desafetos, para esses desafios do nosso dia a dia? Que todos nós temos os nossos desafetos, né? As nossas dificuldades nas nossas relações. O inimigo nem sempre vai ser aquela... Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho inimigo, né? Ou ninguém me vê como inimigo. Que bom, né? Isso já é um grande avanço. Mas a gente sabe que a grande maioria de nós temos sim as nossas desavenças. Por mais que a gente não tenha um sentimento ruim para alguém, existem pessoas, né, que por algum motivo nessa caminhada tem coisas para se queixar de nós e muitas das vezes nos vê sim como inimigos, né? Sente raiva, ainda guarda rancor, ressentimentos em relação a nós e vice-versa. Bom, e para a gente continuar, no próximo item desse capítulo, Kardec vai trazer para nós sobre os inimigos desencarnados. E ele vai falar que um outro motivo tem um espírita para amar o inimigo. Porque ele sabe que a morte só nos livra da presença física. Não nos livra da convivência com aquela pessoa. Porque quando ela desencarna, a gente desencarna da mesma forma que a gente é aqui, né? Então, se eu falo mal dos outros, se eu ainda tenho tendências ruins, né? Se eu ainda tenho os meus defeitos,
eu não desencarno e viro anjo, né? Eu desencarno e levo esses defeitos juntos comigo. Assim como eu levo também as coisas que eu melhorei, né? Porque esse sou eu. Eu não sou um corpo aqui e um espírito quando eu desencarno. Eu sou uma pessoa só. Eu sou uma individualidade só. Então, quando a gente desencarna da mesma forma. E esse inimigo que hoje não está mais no campo físico, encarnado, ele passa a ser um espírito. E muitas das vezes continua esse processo de inimizade do outro lado. Só que de uma forma muito mais complicada, que é o que a gente chama de obsessão. Né, que é a influência que esses espíritos exercem sobre nós. E essa influência se dá por quê? Porque ele encontra em nós sentimentos compatíveis com os dele. E é isso que os faz estar próximo de nós. E aí Kardec vai falar sobre sobre o que seria, né, a obsessão em várias obras, né? E aí a gente trouxe aqui o que ele traz no próprio Evangelho, né? No Evangelho não, na Gênesis, quando ele fala, né, que a obsessão é essa ação persistente do espírito no sentido negativo, né, em relação a nós, e lá no Evangelho ele vai falar que Deus permite que essas influências aconteçam para que a gente se melhore. Deus permite para que a gente aprenda com esse indivíduo que hoje não está mais aqui, né? Que hoje está do outro lado. Porque senão a gente fica pensando, né? Mas por que é permitido isso, né? Por que existe o processo obsessivo? E Deus nessa história toda? Continua no mesmo lugar, né? Nos amparando, mas nos dando oportunidade de aprendizado, né? Nos dando a oportunidade de exercer a nossa paciência, a nossa resignação e nos forçando a fazer um movimento de mudanças. Porque aquele irmão que simplesmente me cobra algo que eu não consegui resolver enquanto ele estava encarnado, ele simplesmente está hoje querendo, de alguma forma, que a gente prove, mesmo que de forma inconsciente, prove para ele que nós mudamos. E é através da nossa mudança que a gente vai transformar esse inimigo em amigo no futuro. O inimigo de hoje, ele será um amigo no futuro. Porque se não fosse assim, cairia por terra a lei de fraternidade. Cairia por terra o amor ao próximo. Se a gente tivesse inimigo para o resto da nossa trajetória, né? Então, a intenção é que a gente transforme esses laços de desafetos em laços de afetos, né? E isso é aos poucos mesmo, né? Bom, quais seriam, já que a gente falou, né, da obsessão, quais seriam as causas da obsessão, né? Esse desejo de vingança, né? Esse desejo de fazer o mal, né? De cobrar o outro algo que a gente não conseguiu resolver. E nesse mesmo capítulo, a gente vai ter nas instruções dos espíritos o espírito Júlio Olivier, lá em Paris, em 1982, falando para nós sobre a vingança. O que seria vingança? E ele fala que a vingança, ela ainda está ligada, assim como o ódio e o rancor, aos nossos hábitos selvagens e, consequentemente, a falsidade e a baixeza. Então ele vai dizer que aquele que se vinga, na sua grande maioria, ele não se vinga abertamente. Ele se vinga às escondidas, através da calúnia, através da maledicência. Quando ele tem a oportunidade de expor a pessoa, ele expõe. E aí ele fala, e aí é uma fala dele, eu vou pedir licença para ler, que ele fala assim, ó, que o covarde que se vinga é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta pela frente. Aquele que se diz espírita não deve ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Porque aquele que se vinga, ele demonstra o quanto que ele ainda tem um rancor dentro do seu coração.
E aí, quando a gente lê esse item, essa mensagem, essa fala desse protetor, a gente precisa se perguntar, porque quando, né, esse capítulo, muitas das vezes, pode nos levar a sempre olhar para o outro, a avaliar o outro, mas é o momento da gente se avaliar, da gente olhar para si. Quantas vezes esse sentimento de vingança me ronda? Em quantos momentos eu já fui assim, ou sou, né? Seja nos meus relacionamentos familiares, no meu emprego, na minha vida social, que é o como ele coloca aqui, né? Na frente da pessoa você tá tranquila, mas por trás, né? Quando a pessoa vira as costas, se você tem a oportunidade de falar mal dela para os outros, para que os outros possam vê-la da forma como você vê, você faz. Quando você tem a oportunidade de jogar algo na sua, né, de falar algo, alguma coisa na cara dela, você faz para diminuí-la. Então uma paixão, né, que esse coloca para nós, que a gente precisa olhar com muito cuidado, para que aos poucos a gente vá se afastando dela. Que é como ele coloca aqui, né? Ele coloca o vingativo como um covarde, porque às vezes ele não tem coragem de fazer aquilo, né, com a pessoa presente, aí ele espera a oportunidade para fazer. E tem uma pergunta do Livro dos Espíritos muito interessante, que Kardec pergunta aos espíritos, né, se quando a gente desencarna e vai para o espiritual, se a gente conserva os ressentimentos que a gente tem uns pelos outros aqui na Terra. E olha que interessante a resposta dos espíritos. Eles colocam que não, porque lá a gente percebe o quanto era estúpido o ódio que a gente se voltava um pelos outros. E só os espíritos imperfeitos conservam essa animosidade. E aí, quando a gente chega do outro lado, a gente percebe quantas coisas a gente poderia ter evitado naquela relação para que ela não prosseguisse daquela forma, né? Para que aquele ódio, aquele rancor pudesse se desfazer enquanto na Terra. E aí ele ainda dá um exemplo aqui no final, que a gente se comporta como os dois colegiais que, quando chega a uma idade madura, reconhece a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Muito interessante, né? Essa pergunta de Kardec. Por que é isso? Porque quando a gente chega lá, a gente, né, vira a chave. Caramba, pra quê? Por que eu perdi tanto tempo? Né? Por que eu não aproveitei enquanto eu estava lá com essa pessoa na minha convivência para se reconciliar, né? Ou para minimizar esse sentimento ruim? E no próximo item, que também é uma instrução dos espíritos, Fenelon vai falar para nós sobre o ódio. Porque nessas relações com os nossos inimigos, o sentimento que impera nos nossos corações é esse sentimento de vingança, de rancor, de ódio, de ressentimento. E por isso que, de forma muito inteligente, Kardec trouxe esses itens para esse capítulo. Porque é como se ele mostrasse para nós onde que está a origem, né, de ainda não conseguirmos dar esse passo sublime do amor, que é o amor ao inimigo. E aí, Fenelon vai falar para nós que a gente precisa amar aqueles que nos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. E que nós temos no Cristo um exemplo desse devotamento. Só que é interessante que o Fenelon fala que ele sabe que é penoso, porque é um sacrifício muito grande você amar aquela pessoa que te persegue. Mas esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. É esse sacrifício nosso que vai nos tornar maior. Mas maiores para nós, né? Primeiramente. Porque a gente se engrandece quando a gente consegue suportar e revidar em outra moeda e não na mesma. E aí ele coloca, né, que a lei de amor nos manda amar indistintamente, mas isso não protege o coração contra os maus procederes. E essa é uma prova angustiosa. Mas Deus está lá,
e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Fêmino. Então, que não sejamos nós esses que violam essa lei, porque Deus está vendo as nossas atitudes. Se a lei de amor manda que a gente ame indistintamente, a gente precisa fazer a nossa parte. Se o outro não faz, é com ele, né? Porque a nossa retribuição virá a partir do momento que a gente dá o passo. E é por isso que ele começa esse item dizendo que a gente precisa amar aqueles que são indiferentes conosco, aqueles que têm ódio ou que nos desprezam. E aí agora a gente vai partir para os caminhos, né? Então, a gente falou do que é esse amor, a gente já sabe que é difícil, que é um desafio muito grande, que vai exigir muito esforço, muito sacrifício nosso, mas existem alguns caminhos, né? E um dos caminhos que a doutrina espírita nos traz é o caminho da transformação. Porque todo o processo de influência, todos os desafios nas nossas relações, eles ficam pequenos quando a gente realmente se transforma, quando a gente muda, né? Quando a gente faz esse processo de conhecer as nossas mazelas e se esforça para superá-las. Então, as nossas imperfeições morais é que nos prende ainda aos processos obsessivos, às influências, né? A esses sentimentos de rancor, de ódio que nós ainda temos uns pelos outros. Tem um exemplo muito interessante no livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando fala da obsessão, lá no item 252, Kardec conta para nós que havia duas irmãs, que elas não eram espíritas, e que elas começaram a encontrar roupas rasgadas, as roupas às vezes trancadas no guarda-roupa, apareciam em cima do telhado, aparecia com buraco, né, rasgadas mesmo, e elas acharam que alguém estava fazendo alguma brincadeira de mau gosto com elas. Só que elas começaram a observar que isso foi acontecendo de forma constante e que ninguém tinha entrado na casa. E aí algumas pessoas falaram para elas, olha, procura uma orientação, porque isso pode ser uma questão espiritual. E mesmo não sendo espírita, assim elas fizeram. Foram, né, até uma casa espírita, uma reunião, e aí o espírito se comunica, muito nervoso, né, um inimigo delas do passado, e logo depois que ele vai embora, um espírito superior se comunica e fala que a orientação que ele daria para elas é que elas suplicassem ajuda aos seus anjos guardiões, né, para que não abandonasse elas, e que elas analisassem, avaliassem se elas estavam amando o próximo e se elas estavam exercendo a caridade. Só que ele coloca assim, ó, não estou falando da caridade que é dar e distribuir, mas estou falando da caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram com atos de piedade o desejo que tem de se livrarem daquele que as atormenta. E aí ele continua dizendo que elas falavam muito mal do outro e que esse espírito, ele era um burro de carga delas em uma outra encarnação. Provavelmente foi um empregado delas, né? E elas maltratavam ele. Então, o fato delas ainda continuarem com essas posturas, e é muito interessante, né? Que ele fala aqui da caridade da língua, né? Esse hábito que a gente ainda carrega até hoje de falar mal do outro era o que fazia com que esse espírito se aproximasse delas, né? E cometesse tudo que ele estava cometendo e deixando elas de uma certa forma num estado de perturbação, né? E aí ele fala que se elas se melhorassem, esses anjos guardiões se aproximariam. E a aproximação desses anjos bastaria, né, desses espíritos, bastaria para que esse espírito se afastasse. Porque eles simplesmente encontravam nelas, uma brecha. Não era algo tão grave que eles tinham vivido, né? Eles simplesmente conseguiam ali uma afinidade por ter vivido com elas lá atrás. Olha que interessante, porque aí o Espírito Superior mostra para elas, é só você se mudar.
Muda, né? Muda o seu pensamento, para de falar mal dos outros, cuida da sua transformação, né? Cuida da sua vida, né? Enfim. E aí é um exemplo muito interessante que a gente pode trazer aí, né, para os nossos dias de hoje. Um outro caminho também que a gente encontra na doutrina espírita são os tratamentos, né? Porque muitas das vezes os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de ódio, de rancor, eles acabam trazendo para nós um desgaste muito grande emocional. E quando a gente está passando ainda por um processo de obsessão, e que esse processo ele pode ser desde um processo simples até uma subjugação, a gente precisa substituir esses fluidos, que estão pesados e densos, por fluidos mais leves, através da fluidoterapia, né? Através do passe. E é importante a gente buscar esse auxílio quando a gente perceber que não está no nosso 100%. É por isso que existem os tratamentos na casa. Muitos de nós esperam muito tempo para procurar um tratamento. E às vezes a gente está no início de um processo de influência por alguma questão que aconteceu com a gente, por alguma prova que a gente passou, que nos deixou desestabilizado, e aí a gente vai esperando, né? Principalmente se a gente for trabalhador de casa espírita. Como a gente tem dificuldade de buscar ajuda, né? Porque a gente acha que não, eu vou melhorar, e aí a coisa vai piorando. Se a gente conseguir melhorar, que bom, mas não vamos esperar a situação piorar, né? Vamos buscar o auxílio. O tratamento na casa espírita é para todos, trabalhadores, presidentes, líderes, é para todos nós, porque estamos todos no mesmo barco, com os mesmos desafios. Alguns já superam melhor alguns desafios, outros, né, passam pela mesma coisa e não superam da mesma forma, mas todos nós temos desafios, todos nós temos mazelas, então a gente precisa buscar esses auxílios que a casa espírita nos dá, para que a gente possa se desfazer desses sentimentos e aos poucos a gente consiga caminhar, né? Um outro ponto importante é a gente buscar a nossa conexão com o nosso espírito protetor. E lá no Livro dos Espíritos tem várias perguntas que Kardec faz sobre esses espíritos, né? Qual a função desses espíritos? A missão desses espíritos é estar do nosso lado como um pai e uma mãe faz com o filho, cuidando, orientando, intuindo, protegendo. Só que quando eles percebem que a gente se mantém teimoso, se mantém com esses sentimentos ruins, eles se afastam por um tempo, mas não nos abandonam. Eles se afastam para que a gente possa, com aquele desafio, exercer a nossa resignação, a nossa paciência e refletir sobre os nossos atos. E quando a gente solicita a sua ajuda novamente ele está ali para nos amparar. Quando a gente se mantém novamente aberto às suas instruções, eles vão estar ali do nosso lado para nos ajudar, para nos intuir. Isso é muito importante. E olha o que Santo Agostinho fala para nós nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que é 491, né? No comentário que ele faz. Se conhecesse bem essa verdade, né? Da função desses espíritos, da ação desses espíritos, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangidos a vos observar? Não te aconselhei nisto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós uma terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis que lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los.
né, Santo Agostinho nos alertando o quanto a gente precisa buscar essa proximidade com os nossos amigos espirituais, que foram colocados do nosso lado para nos auxiliar nessa encarnação. E muitas das vezes, com os desafios do dia a dia, a gente se afasta deles, por escolha nossa, né? E às vezes a gente se sente sozinho. Então, para a gente buscar também essa conexão, né? Um outro caminho... O relógio está errado, não está, Felipe? Eu de medo. Tá, mas ele tá certo? São 7:55? Não, tá errado. Ah, tá. Aí você me fala, então, quando tiver faltando 10 minutos, você faz assim que eu já sei. Então, vamos lá. O outro ponto é a reconciliação com os adversários, que está lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 5. Quando Jesus fala para que a gente reconcilie depressa com o nosso adversário, enquanto estamos a caminho com ele. Ou seja, enquanto estamos aqui na convivência, olha que interessante que Jesus já mostra que se a gente deixar essa oportunidade passar, a gente vai ter problemas depois, né? Reconcilie enquanto está aqui no caminho. Porque quando um dos dois partir, o sentimento vai se manter, já que não houve essa reconciliação. E eu queria contar para vocês uma história que está nesse livro, O Semeador de Estrelas, que são vários acontecimentos que Divaldo passou na encarnação dele, né? É um livro da Sueli. E aí tem um caso que ele é bem longo, então, né, fica aí para vocês lerem depois. Tem na internet, se a gente digitar lá, chama Máscara de Ferro, que é uma história de Divaldo, né, de um espírito que era um sacerdote romano, que conviveu com Divaldo, uma encarnação passada de Divaldo, em que Divaldo também foi da igreja, e eles trabalhavam juntos. E ele se indignou em ter se separado de Divaldo, porque eles eram muito amigos, e por Divaldo, nessa encarnação, né, falar do espiritismo, começar a se interessar pelo espiritismo, ser um médium, né, desde novo, que Divaldo tinha já essa questão da mediunidade. Então ele ficava ali, né, ele sentia uma raiva muito grande do espiritismo por conta disso, como se o espiritismo tivesse tirado o amigo dele, né, e como se o espiritismo tivesse como se Divaldo estivesse trabalhando com a mediunidade de uma forma que ele não concordava, porque como sacerdote eles já vivenciavam a questão mediúnica na igreja, mas eles acreditavam que essas questões eram só para quem era da alta da igreja. Então, como assim me vem uma doutrina falando da mediunidade dessa forma, trabalhando a mediunidade de uma forma tão livre assim, né? A mediunidade é só para alguns, como assim? Então ele foi criando essa animosidade com Divaldo. E ele fica do ladinho de Divaldo por 30 anos. E nesse processo, Divaldo passa vários constrangimentos. Um deles, Divaldo apanha. Isso tá até no filme mostra, né? Ele apanhando, e era a influência desse espírito. Um dia, ele quase comete suicídio numa praia, né? Por influência desse irmão também. Bom, e aí a história é muito longa, até que um dia esse espírito ele já aparecia várias vezes para Divaldo, agredindo a Divaldo, inclusive. E aí, nesse dia especificamente, após quase 30 anos de combate diário e de assistência diária também, porque Divaldo fazia muita prece diariamente para esse irmão, ele fala para Divaldo o seguinte, que ia deixá-lo por um período. Aí ele fala, não, você não me convenceu porque eu te conheço, sei das suas dívidas, mas você me venceu temporariamente pela paciência, humildade, abnegação e pelo trabalho que vem desenvolvendo na sua comunidade e em si mesmo. Então, olha só, as mudanças que Divaldo estava fazendo fez com que aquele espírito percebesse uma mudança. Ele ainda não tinha se sentido convencido, né? Mas ele deu uma trégua para Divaldo. Passou-se anos, um dia Divaldo recebe uma criança na Mansão do Caminho, e era uma época em que a Mansão do Caminho estava muito cheia, e o combinado era de que eles não receberiam mais ninguém. Mas quando ele pega aquele bebezinho, ele se questiona
Como faria Jesus numa circunstância dessa? Né? Ele iria abandonar aquela criança? Não. Então ele pega aquela criança, né? A consciência mesmo diz para ele ficar com a criança, ele chama os colaboradores e a criança passa a viver na mansão do caminho. Naquela noite, o espírito ele aparece mesmo para Divaldo e fala muito emocionado: agora você me convenceu, porque esta, a quem acaba de receber, é a minha mãe que está de volta ao corpo. Eu tenho que amar a quem vai ajudá-la na sua tarefa de redenção. Ensine-me agora o que fazer para aprender a amar Jesus na visão correta. E se Deus me der vida, poder retornar e vir ainda receber o afago das suas mãos nessa sua casa. Então, nesse momento, o que aquele espírito sentiu? O amor que saiu de Divaldo para aquela criança. A ternura que Divaldo teve para com aquela criança. Ele estava ali do lado, observando. Então foi uma questão de mudança de sentimento que fez com que aquele espírito se convencesse que era o momento eles foram amigos, se tornou inimigo e voltaram a ser amigo novamente. E foi o que aconteceu, porque esse espírito passou a aparecer, a participar das reuniões doutrinárias com Divaldo, e eles se transformaram mesmo em amigos. E aí a Sueli vai fazer nesse capítulo várias explicações aqui sobre o processo obsessivo, sobre essa influência, né? Por que ele conseguia se aproximar de Divaldo, né? Porque Divaldo não é perfeito, né? Senão ele não estaria encarnado aqui na Terra. Então ele também tinha os seus desafios, né? E que fazia com que esse espírito se aproximasse. Mas olha o esforço que ele fez para se melhorar. E foram 30 anos com esse espírito ali do ladinho de Divaldo, né? Então a gente realmente precisa pensar que os desafios vão vir. E por que Deus permitiu que Divaldo passasse por isso? Né? Em 30 anos Divaldo fez muita coisa boa, né? Naqueles momentos ali que aquele espírito já o perturbava. A forma como ele trata até hoje aquelas crianças, né? Deus permitiu para o seu crescimento moral, né? Para o seu crescimento enquanto espírito. Então a gente precisa perceber nesses exemplos o quanto é possível, né? O quanto é possível a nossa mudança, a nossa transformação, e é algo que a gente realmente vai fazer a cada dia, né? Essa mudança ela não é da noite para o dia. E o último caminho que a gente encontra, né, no Espiritismo é o sacrifício mais agradável a Deus, que é uma fala que Mateus tem, que Jesus tem, antes de dizer, né, para a gente se reconciliar enquanto está a caminho com ele fala que quando a gente for dar alguma oferenda no altar, a gente lembrar se o nosso irmão tem qualquer coisa contra nós. Se tem, deixa a nossa dádiva ali e antes vamos lá nos reconciliar para depois voltar e oferecer a nossa dádiva ao Senhor. Então Jesus, antes de falar para que a gente se reconcilie enquanto está a caminho, ele fala: não adianta você oferecer algo para Deus se alguém tem algo para reclamar de você. Se você tem algo para acertar, acerta primeiro e depois vem. Olha que interessante. E aí Kardec fala que nessa fala de Jesus, ele quis ensinar que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que a gente faz do nosso próprio ressentimento. Passar por cima do ressentimento, né? Que é o quê? Sentir novamente. É passar por cima disso para que a gente possa ir até o outro, né? Falta 10? Tá, então tá. E aí, para a gente terminar, eu vou terminar com uma lição que está no livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, chama Lição Difícil. Ela vai trazer para nós que estava num diálogo entre Pedro e Jesus. E aí Pedro faz um questionamento sobre essa questão do amar o inimigo para Jesus. Ele fala o seguinte, que Jesus convidou-nos a amar o inimigo.
Mas como fazer isso? Se alguém fala mal da gente propositalmente, fere-nos com um verbo ácido e nos humilha quando, né, tem a chance, nos desrespeita, né, enfim, e pinta com a gente. Jesus responde: continua amando e nunca revide o mal com agressividade. E aí, Pedro continua: tá bom. E se estimulado pelo nosso silêncio, ou seja, eu não vou reagir, não serei agressivo, mas esse agressor me agride fisicamente, né? Me bate. O que eu faço? E Jesus responde: oferece-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade, agressão por agressão. E aí Pedro continua, Pedro é insistente, né? Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera? Né? Então, se a gente não aguentar, ninguém vai aguentar, ficar quieto. Você leva uma bufetada no rosto, vai ficar quieto? Vai dar outra face? Não, e se a gente, né, de repente se encolerizar? E olha o que Jesus responde: ter-se-á tornado igual ao agressor, ou pior do que ele, porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno, a treva. E Pedro continua: apesar dessa realidade, e se o inimigo se investir de estímulos, partindo para o crime, ameaçando a destruir a nossa vida, né? Se ele me ameaçar de morte, e aí? E aí, Jesus responde para Pedro: ainda assim, Pedro, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos o Pai que nos livre do mal. Todavia, não temamos os maus. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será deles. Olha que interessante que Jesus coloca para nós, porque ele fala aqui que o nosso amor, ele tem que ser tão forte ao ponto de acalmar o agressor. E como a gente se comporta na maioria das vezes? Pior. Ou da mesma forma, porque a gente reage, né? Aquele que conduz à claridade deve vencer a treva exterior e não encharcar-se de sombras. O coração puro e a mente calma não receiam nunca. O portador da violência combure-se nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Ou seja, ele se mantém ali naquele círculo de agressividade. E aí, Simão fala: apesar disso, mestre, nessa atitude, não estaremos estimulando o crime em geral, o latrocínio, né? A gente não estaria piorando as situações? E aí, Jesus termina: de forma alguma. A violência somente diminui sua força quando abafada nos tecidos da caridade. E retribuir o mal com o mal seria manter a criminalidade. E aí, né, continuando, bem sei que isso não é fácil. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios na jornada do animal para o homem, não será vencido a um só golpe. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar nas lições de fraternidade e renovação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso insisto: se somente amarmos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos? Imprescindível amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam aturdidos pela nossa afeição, maravilhados pela nossa afeição. E ali Pedro entende, né, que as lutas que viriam, a primeira luta seria ele se conscientizar das renúncias e do sacrifício que o Evangelho exige. Então, ser cristão e ser espírita hoje não é fácil mesmo, porque exige de nós um sacrifício diário. Mas quando a gente consegue vencer aquela batalha, a gente se sente, nosso coração se sente mais leve, né? Porque a gente tem a consciência de que a gente venceu, né? Então, que a gente possa realmente se exercitar a amar aqueles, em especial aqueles que ainda
são os nossos desafios nessa encarnação. Uma boa noite a todos. Agradecemos a Raquel, né? Pela lição difícil, né? Amar os inimigos. Ela falando, eu me lembrei, eu já fiz esse estudo. Emmanuel, ele fala num livro, eu não vou recordar o livro agora, que ele fala de que amor aos inimigos é a aplicação sublime do Evangelho. Então, é reflexão pra gente, né? A gente justamente exercitar esse amor, né? Lei do amor aos inimigos. Por falar em amor, é o próximo tema da nossa palestra. A palestra vai ser a Lei do Amor, a palestra de domingo. E quem vai fazer o estudo é o Alberto. E aí, coincidência também, a próxima quarta-feira nós vamos falar de amor aos inimigos com a Sônia Sena. Então, já estamos aí, uma programação bem vasta para o próximo domingo e a próxima quarta-feira. Lembrando que domingo tem uma programação cultural, né? Vai ter no Teatro Gassemes uma peça chamada Fim, com a companhia teatral Amigos da Luz. Eles têm em sketches no YouTube. Dá um Google lá, companhia Amigos da Luz, vocês vão ver muitas sketches de humor espírita. Então eles estarão aqui no Teatro Gassemes no domingo agora, às 19h30, tá? Então, ingressos estão pela internet, ou então quem passar pelo Gassemes lá também pode adquirir o seu ingresso. Aproveitando também que a gente fez o almoço semana passada, né, domingo passado, já agradecer a todos que contribuíram para o sucesso desse evento, seja os colaboradores, os voluntários, a todo mundo que auxiliou o nosso evento de domingo. Então, de dados e recados, nós vamos então encerrar com a nossa prece de encerramento. Amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, mais uma vez agradecemos a oportunidade de que estamos aqui dentro dessa casa para refletir, meditar as lições do Evangelho e colocarmos em prática na sociedade, na família, mas principalmente auxiliando no arado, no íntimo, fazendo uma colheita desse planeta em regeneração, auxiliando nos campos dessa regeneração, dessa transição. Nós que estamos aqui vibrando, fazendo uma corrente de pensamentos que a gente possa envolver os espíritos que estão passando agora por diversas necessidades, sejam elas físicas ou morais, que a gente possa, nessa corrente de vibrações, dar o conforto e consolo necessário para que esses espíritos possam prosseguir rumo aos seus objetivos. Ampare a todos os trabalhadores, voluntários, que frequentam, que participam dessa casa. Ampare o nosso movimento espírita, que tem cujo objetivo de dar prosseguimento à continuidade da divulgação da doutrina espírita. Ampare a nossa comunidade, que também nos abriga e também nos auxilia para te dar prosseguimento à divulgação da doutrina em todos os cantos. Nossa cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que a gente possa levar todas essas mensagens de conforto, de paz, e levando a mensagem do Evangelho a todas as criaturas, a todo o mundo. Que o Senhor possa nos abençoar e nos proteger, hoje e sempre, graças a Deus. Então, aqueles que desejarem um passo, a gente vai pedir só para aguardar, que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.